A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bom? Então, mais uma terça-feira, mais um dia abençoado aí que o Senhor nos concedeu. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Nós vamos dar início aí a um treinamento, né? Estou aqui ajustando aqui meu equipamento. Enquanto isso, eu vou falando aí contigo. Legal, irmão Walter Leite já se faz presente. Mais uma terça-feira, mais um dia aí que o Senhor nos abençoou, nos proporcionou estarmos juntos novamente. E para a glória do Senhor, nós vamos verificar e participar de mais um treinamento. Você é o nosso amado evangelista convidado. Você está treinando, participando desse treinamento conosco. Eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, simplesmente estamos aqui para relembrar e para colocar em prática algumas coisas que nós havíamos deixado na gaveta e que com essa pandemia nós viemos aí a dar uma esfriada, mas o Senhor nos despertou em tempo oportuno para que nós pudéssemos aí estar trazendo esse conteúdo, esse alimento sólido e falando para a igreja despertar, porque a hora do Senhor vem e não tardará. Meu nome é Cristiano Alvarenga, sou evangelista da Casa do Senhor, milito nas causas do reino há 17 anos, um ano eu vivi fora da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e 16 deles eu estou na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Sou ovelha do rebanho do pastor Davi Ferreira, pastor presidente, muito amigo, o qual eu tenho estimado prazer e me sinto honrado em servir a Deus ali com esse grande homem de Deus, pessoa de alta confiança e respeito. Que Deus abençoe sua família, meu pastor. E eu sou pai, sou casado há 24 anos, vou fazer 25 anos em novembro, já fica a dica aí do presente. E sou casado com a irmã Gisele Alvarenga, e eu tenho 4 filhos, fruto desse casamento, é óbvio, e são 4 filhos, 3 meninas e um menino. As meninas são Ingrid Salles de Alvarenga, é a mais velha, a Isabela Salles de Alvarenga, que é a terceira, né? E a quarto fruto é Yasmin Salles de Alvarenga. E o varão, Diego Salles de Alvarenga, que é o segundo mais velho. Amém? Deus hoje ele tem um conteúdo maravilhoso para você, caro amigo, irmão evangelista, e nós vamos, eu já vou deixar um adendo, você sabe que eu transmito esse curso, essa live, do escritório aqui da Doceria e Confeitaria 6 em 1. Por que eu estou falando isso? Se você porventura ouviu algum barulho, alguma sirene, é do iFood, então não fica chateado com seu irmão, não, porque com certeza as meninas, minha filha e minha esposa, vão estar dando esse atendimento aí, e rapidamente ela vai parar. Então, meus irmãos, vamos para o que interessa, vamos falar com Deus. Você, evangelista da Casa do Senhor, eu vou te dar aí, antes da gente entrar nessa oração, 30 segundinhos, né? 30 segundinhos enquanto eu vou dando esses avisos, para você ir passando, disparando esse link para o maior número de pessoas possíveis, porque isso também é evangelizar, e isso faz parte do treinamento. Louvado seja Deus. Então, dispara aí esse link, convida aí, joga nos grupos, chama o seu melhor amigo, chama aquele amigo que gosta de ouvir você falando de Jesus. Vai disparando aí, eu estou falando, tu já vai disparando. Isso faz parte do treinamento. Os jovens, lá na igreja, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, numa gincana que nós fizemos, eles fizeram esse treinamento, e esse treinamento de disparar convite através do WhatsApp, esses links aí, deu tão certo, mas tão certo, que eles conseguiram bombar a classe deles de jovens. No início, iam 4, 5, 6 jovens. No final das contas, já estava indo, em média, 18 a 20 jovens, e fora os outros jovens que vinham convidados. Então, meus irmãos, isso dá super certo. Faz isso aí na tua igreja também. Você já prospectou aí, você já passou esse link, já distribuiu? Então, legal. Agora nós vamos curvar nossa fronte, fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus.
Bendito Deus e eterno Pai celestial, graças te damos nessa noite de terça-feira tão maravilhosa que o Senhor reservou para a sua igreja, a Igreja Viva do Senhor, interdenominacional, a Igreja Universal, esta igreja espalhada pelo mundo afora, a qual está ao alcance, ó Pai, deste estudo. Ó Deus, eu quero te pedir a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Ó Pai, nós sabemos que cada irmão, ó Pai, que se levanta a evangelizar, desperta fúria no inferno, Senhor. Então, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha blindar cada família, ó Pai, destes que estão nesse treinamento, com a sua poderosa mão. Que nenhum levante do inferno alcance, ó Pai, os seus, que nenhum levante do inferno surta efeito contra, meu Pai, a família dos teus ungidos, as nossas famílias. Ah, Deus Santo, dispensa os seus anjos agora para guardar a cada um. Meu Deus, acampa os seus anjos, ó Pai, no lar de cada um. Meu Deus, conduza cada um, ó Pai, debaixo da sua poderosa mão. Guarda os negócios, guarda, ó Pai, os relacionamentos conjugais, guarda os casamentos, guarda, Senhor, os relacionamentos familiares. Meu Deus, que este curso, ó Pai, que este treinamento, ó Pai, ele venha surtir efeito de geração em geração, que evangelistas, que missionários, ó Pai, sejam despertados, ó Pai, aqueles que já estavam, ó Pai, a Deus Santo, mornos, frios, parados, Senhor, que eles venham retomar o chamado, aqueles que, ó Pai, sentiam no seu coração arder, ó Pai, em fazer a obra, ó Pai, evangelística, a obra missionária. Deus amado e Pai querido, que o Senhor os oriente, Senhor, da maneira correta, da melhor maneira possível, para desenvolver esse dom. Senhor, fala ao coração de cada um. É isso que eu te peço nesta noite. Usa a minha vida pelas tuas misericórdias, Senhor, para o louvor, honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Graças a Deus. Irmã Zenildo, irmão obreiro Walter Leite, diácono Gilson, irmã Lilian, irmã Vanessa, irmã Maria do Carmo, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vai disparando aí, vai convidando. Vamos para a lição? Vamos lá? Então, nós vamos aí falar hoje sobre uma lição abençoada, né? Qual o Senhor colocou no meu coração. E nós já vamos aí tratar dessa lição juntamente com você, né? É a lição que fala sobre o amor ao próximo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma lição que você, meu irmão, preste atenção. Vai falar muito ao seu coração. Essa lição já falou muito ao meu coração. Eu prestei atenção ao amor ao próximo e à multiplicação do reino. Louvado seja o nome do Senhor. É uma lição que vai te despertar para inúmeras coisas que muitas das vezes passam desapercebidos, mas hoje o Senhor, ele trouxe à existência isso daí, este tema, para você passar a exercitar novamente todo o seu chamado e a prática do amor, que é o mais importante. Nós somos ali da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, fica na rua Ataúpa, número 75, Anchieta, Rio de Janeiro, e você está participando do curso de aperfeiçoamento de evangelismo e missões, EAD, à distância. Esse curso ele acontece todas as terças-feiras, a partir das 21 horas. Amém? Você é o nosso convidado. E sempre venha, você que é evangelista, sempre venha e convide mais um. Introdução. Vamos lá. O que é o amor? Uma das descrições que mais se aproxima do amor desejado por Deus na vida do ser humano é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. O dicionário da língua portuguesa atribui ao amor o seguinte significado: o amor é um sentimento que leva a desejar o bem de outrem, afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia e amizade, zelo, cuidado. O amor de Jesus é esse aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você sente amor,
você tem esse sentimento, você tem esse dom de amar as pessoas, você zela, você quer ver o bem, você suporta, você tem afeto, você tem cuidado. Esse sentimento ele vem do Senhor. Missionária Solange Miranda, seja bem-vinda, está sempre aí conosco, Deus a abençoe. Leitura bíblica. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está lá em Marcos 12, 30 e 31. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Encontra-se em Romanos 13, versículo 9. Glória a Deus. Então, o maior dos dons, o maior dos sentimentos, está explicitamente claro que é o amor. E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa força, nosso entendimento e de todo o nosso coração. E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, é você se olhar no espelho, é você, antes de tomar qualquer atitude e decisão, é você se colocar no lugar do outro, é você pensar, filtrar antes de tomar qualquer atitude na sua vida. Isso se chama amor. O que o apóstolo Paulo falou sobre o amor? Vamos lá. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele descortina tudo, ele trata tudo sobre o que é o amor. E aí ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, está destacado aí, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Leviandade é o amor, é aquele sentimento, é aquele camarada que ele é rápido, ele é leve em pensar o mal, em maquinar o mal, em tomar atitude. O amor não trata dessa forma, o amor não é leviano, o amor não é astuto, o amor não é aquele sentimento perspicaz utilizado para o que é mal, ou seja, olhar para si e querer o mal do outro. O amor é totalmente diferente disso. Ele suporta, ele tolera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O amor, ele supera todos os dons. O amor, você está vendo aí em destaque, amor, ele supera todos os dons. Não tem dom de língua, não tem dom de profecia, não tem. Se não tiver o amor, não adianta ter nada disso. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, uma pequena pausa para a gente poder falar a respeito disso daí. A importância que é você exercitar o amor. Então, se você quer continuar nesse ministério evangelístico, que é um ministério, como eu já falei, desde o princípio, desde a primeira aula, que não é um ministério nada fácil, não é um ministério que vai te dar holofote, que vai te colocar destacado, é um ministério de sofrimento, é um ministério espinhoso, é um ministério que você tem que fazer o bem sem olhar a quem, é um ministério que você tem que fazer sem esperar nada em troca, e é um ministério de onde as pessoas, os externos a quem você serve, a quem você se dedica, muitas das vezes vão ser ingratos contigo, muitas das vezes vão virar as costas, muitas das vezes eles vão falar mal de você, muitas das vezes eles vão escarnecer de você, da sua fé. É isso mesmo, vão escarnecer da sua fé e, pasmem, muitas das vezes vão estar sentados em bancos do seu lado, dentro de congregações, professando até mesmo a mesma fé que você. Mas esse é o preço que se paga. Esse é o preço que nós, quando aceitamos a Jesus e caminhamos na caminhada, muitas das vezes nós somos taxados como bobos. Nós somos taxados como bobos. Não é porque você é bobo, é porque você está alcançando, você como evangelista, você como servo de Deus. E esse evangelista que eu falo não é o título, não é o cargo, é a pessoa que quer se lançar mais, é a pessoa que entende o chamado, é a pessoa que entende o comissionamento. E aí ela começa automaticamente, à medida que ela vai se aprofundando, à medida que ela vai buscando essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, à medida que ela se dedica a ler a palavra de Deus, à medida que ela se dedica a orar mais, a jejuar mais, a meditar nessa palavra, esse amor, esse dom, esse entendimento vai sendo aberto, o Espírito Santo vai derramando entendimento sobre essas vidas, e aí ela começa a viver uma vida que não é mais dela, é a vida de Cristo, é a vida que foi desenhada por Deus para a vida dela. E na vida que Jesus ensinou para nós, é a vida que ele viveu lá no passado, quando ele veio a essa terra. É aquela vida que muitos olhavam para ele e muitas das vezes o chamavam de mais um, 7-1, de mais um mercenário, de mais um mentiroso, de mais um forasteiro, porque antes dele, outros Jesus vieram. Eu estava até na igreja, no sábado nós estávamos conversando dessa forma, no domingo, eu, o presbítero Marcelo Facini, pastor Davi e o evangelista Rodrigo, falando sobre isso. Muitos outros Jesus vieram antes do verdadeiro Cristo, antes, e as pessoas tinham aquela desconfiança justamente por isso. Outros forasteiros vieram. Então, meus amigos, imagina só, hoje nós vivemos o que o Senhor viveu lá atrás. Hoje nós vivemos um mundo em que existem muitos cristãos que se dizem cristãos. Aquela onda de ser gospel, de ser chamado de crente, era motivo de honraria e era motivo do camarada ser bem visto. Então, muitos pegaram esse gancho, mas, na verdade, vivem essa capa. E aí, você é taxado de mais um 7-1 por causa desse reflexo negativo, que muitas das vezes, escandalizam o evangelho. Mas aí você que está firmado, arraigado na videira verdadeira, está firme na rocha, você não vai dar ouvidos para essas coisas, porque você tem um alvo, você é um evangelista, você sabe para que Jesus te comissionou. E outra coisa mais importante, o evangelista ele não se apega às coisas que vêm de baixo, ele se apega às coisas que vêm do alto. Por quê? Quem nos justifica é Deus. Evangelista não para perder tempo com falácias. É igual Neemias. Desce aí que nós queremos falar contigo. Ele falou, não posso descer que eu estou fazendo uma grande obra. Ele estava em cima e os que queriam fazer com que a obra parasse estavam em baixo. Então, meu irmão, fica ligado, pega esse gancho, já faz parte aí do seu treinamento. Fale menos, haja mais, porque o maior dos teus testemunhos não é falado, é praticado, é vivido. São atitudes. Glória a Deus. Irmão Vanderlei, seja muito bem-vindo, meu querido amigo.
Saudade do Senhor, hein? Você está preparado para sofrer o amor de Cristo? É a pergunta que eu deixo para você. Às vezes a pessoa fala, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário, eu quero fazer a obra. O missionário é um evangelista, o evangelista é um missionário. Só que existe aquele que vai sair em campo, vai fazer missões de campo, ele vai abrir novas congregações, ele vai tirar, extrair, debaixo da visão que Deus vai dar para ele. Ele é aquele camarada que ele é empreendedor do reino, ele separa, ele tem facilidade de formar pessoas para obras, ele tem facilidade pelo dom da palavra e pelo conhecimento bíblico e aquilo que o Espírito Santo coloca no coração dele, ele tem o dom do convencimento, e aí ele abre novas frentes de trabalho. Esse é o missionário de campo, que é um evangelista também, louvado seja o nome do Senhor. O cargo, o título, é simplesmente faz parte da organização eclesiástica. É necessário, todo corpo tem que ter uma organização. Louvado seja Deus. E o corpo de Cristo é uma instituição organizacional. Ele tem a sua organização. Porém, o que eu estou falando não é desse evangelista intitulado por Deus, é óbvio, lógico, e pelo homem que exerce essa função na igreja eclesiástica. Eu estou falando do evangelista, aquele que é tirado do mundo, né? É tirado do mundo para poder pescar mais almas. Louvado seja Deus. E o maior e o interessante nisso tudo, que o evangelista, né? O evangelista que eu estou falando aqui de igreja, de cargo, na verdade, ele está ali, tu vai ver a diferença, porque o cristão não foi levantado para pregar para cristão. E quando nós estamos na igreja, nós estamos numa reunião, numa assembleia, né? Nós estamos ali congregacionalmente para prestar um culto a Deus. O verdadeiro evangelismo, a verdadeira evangelização é quando nós saímos em campo. Aí você vai evangelizar quem não é crente. Porque quando você está na igreja, você está adorando a Deus em unidade de corpo, congregacionalmente. Por isso que não tem que aparecer o nome do Senhor, que tem que aparecer. Amém? Glória a Deus. Então você está preparado para sofrer por amor a Cristo? Olha o que Cristo sofreu. Então você tem que se preparar para isso. Cristo sofreu ingratidão. Cristo sofreu injustiça. E Cristo sofreu muitas perdas. Ingratidão. Não espere reconhecimento nessa vida. Jesus só foi reconhecido como Deus, olha só. Jesus só foi reconhecido depois de pagar o preço de cruz. Olha o que o centurião falou. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas isso aconteceu depois de quê? Depois que Jesus morreu. Muitas das vezes, só vão reconhecer depois que você passar por um lugar, só vão reconhecer depois que perder, só vão reconhecer depois que você morrer. Aí vão reconhecer realmente que ele ali era um homem de Deus. Realmente tudo que falou, porque o evangelista, o missionário, quando ele faz um trabalho, meu irmão, minha irmã, não é um trabalho que vai ser um trabalho raso. Não vai ser um trabalho que não vai marcar uma geração, que não vai marcar uma época. O trabalho missionário, o trabalho evangelístico, ele é para perdurar. E é por isso que você precisa treinar. É por isso que você precisa estar sempre relembrando os conceitos. Porque senão, todo esse trabalho, você vai lá fora, pesca o peixe, leva para a casa do Senhor, e na hora de ser tratado, muitas das vezes a gente falha nos detalhes finais. Na hora de a gente botar a cereja no bolo, aí a pessoa que foi pescada lá fora, e a igreja não sabe dar o devido tratamento quando ela chega na casa do Senhor, e às vezes chega e traz a família. Esse tipo de pessoa a gente não pode perder. Isso aí é uma cena para os próximos capítulos, senão vou entrar em outros detalhes. Mas você tem que estar preparado para a injustiça. Não espere ser justificado pelos homens. Nenhum homem fez a defesa de Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Louvado seja Deus.
Aí você vê, ninguém fez a defesa de Jesus. Ninguém foi lá e bradou, solta Jesus. Jesus é justo, Jesus não cometeu crime nenhum. Pilatos perguntou, olha, e falou, se você ler esse texto, você vai ver Pilatos falando, eu não vejo nele nenhuma culpa, nada que o condene. Ele já tinha sido liberado por Herodes. Herodes falou, não tem nada que condene esse camarada. Mandou de volta para Pilatos. E aí chegou lá, Pilatos foi tentar dar o benefício do indulto, de liberar um preso na época da Páscoa. E aí, quando ele falou quem eu devo liberar, eles pensando que o povo ia falar Jesus, por Jesus ser ali, ter operado vários milagres, vários sinais, vários prodígios, o pessoal foi e falou Barrabás. Então, a gente não pode ficar... O evangelista tem que ter um casco grosso, meu irmão. Missionário, evangelista, conversa qualquer dia com quem é missionário, missionária, com quem evangeliza. Graças a Deus, eu louvo a Deus, não é porque eu estou falando da minha igreja, da igreja onde eu congrego, mas eu louvo a Deus que eu vou contar uma história. Muitas das vezes o departamento de missões é o departamento onde tem menos integrantes. Muitas das vezes, quando você marca um evangelismo, só vai 2, 3 pessoas. Por quê? Porque não é interessante, entre aspas, para muitos. Ir para a rua, evangelizar drogado, evangelizar alcoólatra, evangelizar homossexual, evangelizar traficante, ir para o hospital, sentir mau cheiro, ir para a rua, madrugada, mendigo, sentir cheiro de fezes, de urina, pessoa defecada, toda pessoa mijada ali, largada embaixo de uma marquise. Muitas das vezes você não quer fazer isso, não quer fazer, é o departamento que vai ter menos pessoas. Se você marcar uma evangelização à noite, então de madrugada, está arriscado nem ninguém, só você e Jesus. Mas por que eu louvo a Deus? Eu já conversei várias vezes com vários amigos meus de outras empresas que eu trabalhei e eles vinham com esses questionamentos, com esses relatos, esses históricos. Mas Jesus me despertou e ele falou, tudo é estratégia. Tudo é estratégia e graças a Deus, Deus foi me dando estratégia, foi nos dando estratégia, eu conversando com o meu pastor. E hoje eu posso dizer, o departamento de evangelismo e missões da igreja, quando a gente marca alguma coisa, ele comparece em massa. A média que dá de público, de evangelistas, né, que eu chamo todos eles de evangelistas, é entre 25 e 30 pessoas. Quando vai para um culto ao ar livre de noite, quando vai para a madrugada com carinho, dá para mais de 30 pessoas. Culto ao ar livre de noite em praças públicas dá quase 100, 120 pessoas. Então, tudo é estratégia. Evangelista não para perder tempo com falácias. Evangelista tem que ter sabedoria. Certo homem de Deus disse uma certa feita, ele chegou numa cidade, e aí, meu amigo, ele, com o grupo de evangelização dele, o objetivo era conquistar aquela cidade para Jesus. Aquele bairro e depois partir para a cidade. E muitos falaram, olha, eu não sei por que o Senhor veio para cá, mas muitos outros já tentaram vir aqui, evangelizar e não arrumaram nada. E aquele homem, ele continuou, não falou nada, deu as estratégias para cada evangelista seu, e ali aqueles evangelistas seguiram as estratégias, ele só pediu, segue a risca o que eu estou orientando, só evangeliza. E passado alguns meses, aquela cidade toda, o bairro já estava convertido, a cidade se converteu, depois ele conseguiu ganhar quase que o estado todo para Jesus. Esse homem, ele se chama Billy Graham. E aquele homem, ele falou, perguntaram a ele qual o segredo para ele ter conquistado tudo aquilo em tão curto tempo, uma vez que outros homens passaram por ali, outros homens de Deus passaram por ali e não tiveram logrado o êxito que ele logrou. E ele falou, olha, o Espírito Santo me deu a estratégia era trabalhar sem se preocupar com tudo que já havia ocorrido. Era tão somente trabalhar. E eu trabalhei para o Senhor sem me preocupar com o que
já havia acontecido ou o que poderia acontecer. Eu simplesmente me dediquei. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Muitas das vezes, você está numa grande obra, e aí para alguém do teu lado para querer te desmotivar. Segue adiante. Muitas das vezes você está no meio de um culto ao ar livre e para aquele irmão para falar contigo, poxa, mas lá na minha igreja ninguém atenta para esse detalhe, olha que obra linda, que coisa linda, meu irmão, corre disso, corre disso. Só fala para o irmão, irmão, leva isso, Jesus te colocou aqui justamente para você passar por aqui, ver e levar para o teu pastor e ser mais um com ele e não vir falar mal dele. Porque a obra de Deus só cresce onde tem unidade. Porque o Senhor Jesus Cristo ele deixou bem claro para a gente. Meu amigo, quem divide reino é Satanás. Quem divide é Satanás. Com Jesus, se não é com ele, é contra ele. Então, quem com ele não se ajunta, espalha. E nós não estamos aqui para espalhar nada. Nós estamos aqui para multiplicar. Louvado seja Deus. Aprenda a ganhar com as perdas. Para cumprir o propósito da salvação, Jesus perdeu um amigo da forma mais cruel. Foi a traição. Você vai ver aqui, olha só. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Esse amigo era Judas. Que é isso, evangelista? Está falando heresia, está falando besteira. Então, eu vou te perguntar. Isso aí está lá em Mateus 26:50. Você que é bom de Bíblia, você que gosta de ler a palavra, evangelista tem que gostar de ler a palavra, meditar na palavra. Meu irmão, então Jesus é mentiroso? Era mentiroso? Ele chamou Judas de amigo na essência da palavra, meu irmão. Sabe por quê? Porque Judas andava com ele. Judas era ensinado por ele. Judas caminhava com ele. E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, que eu vi, que eu achei super interessante quando eu estava meditando nesse texto, nessa palavra, né? Para trazer esse estudo para você, esse treinamento para nós. E eu estava vendo a live, o culto da quinta-feira, o culto de libertação com a missionária Magda, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, quem trai não é inimigo. Eu estou replicando a fala dela. Ela falou, quem trai não é inimigo, porque o inimigo tu já sabe as atitudes dele e as intenções. Quem trai é quem está sempre do teu lado, é teu amigo. É quem está acostumado a estar contigo, é quem está sentando à mesa contigo, é quem frequenta a sua casa. Quem trai é seu amigo. E eu falei, rapaz, não é uma coisa interessante? E é verdade, porque dali você não espera a traição. A traição ela gera surpresa. Você é surpreendido. E o Senhor Jesus, quando ele falou de Judas, ele estava chamando ele de amigo na literalidade da palavra, meu irmão. Não tenha dúvidas quanto a isso. Ele foi traído por um amigo. E ele fala, olha, amigo, mas o que ele fez? Ele deixou o propósito dele de lado? Eu imagino aquela dor, aquela faca entrando ali, aquela lança entrando no coração de Jesus quando viu um dos seus chegando cheio de gente com espada e porrete para poder prendê-lo. E ele falando, devia estar pensando e falando consigo mesmo, no seu interior, para que isso? Está entendendo? E aí o que acontece? Só que Jesus ele levantou a cabeça e ele falou, faz parte, para que se cumpra a palavra. E por que eu estou falando isso para você? Porque no meio da caminhada, no teu chamado evangelístico, se você, de repente, passou por alguma situação dessa e está aí parado, entristecido, não vou mais caminhar, vou abandonar. Meu irmão, pelo amor de Deus, tem que amadurecer, deixar de ser menino e ser um adulto na fé, como Paulo falou. A Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela vai se cumprir de Gênesis e Apocalipse em nossas vidas. E quanto mais parecido com Jesus você for, mais essas coisas vão acontecer na tua vida, meu irmão. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo é pecador, mas essas coisas vão acontecer. O evangelista. Aí eu vou descrever algumas coisas aqui para você ter noção. De repente você está aí nos acompanhando, você é um camarada que está gostando desse curso, está participando, mas ainda não se achou na obra, não tem ainda noção do que é o seu chamado, e está participando e está querendo tomar atitude de chegar e conversar com o seu pastor para poder fazer parte de uma obra, de um departamento de missões. Um evangelista é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho.
trazendo pessoas para Jesus. Deus usa o evangelista para convencer as pessoas do pecado e da necessidade da salvação. O trabalho do evangelista é muito importante, mas também precisa da cooperação dos outros membros da igreja. Evangelho significa boa notícia. O evangelista é a pessoa que leva a boa notícia sobre a salvação em Jesus para outras pessoas. No entanto, esse não é trabalho exclusivo do evangelista. Todo crente tem dever de pregar o evangelho e a quem ainda não crê. O evangelista tem apenas um talento maior para evangelizar. Então, meus irmãos, o evangelista, ele é o porto seguro para uma sociedade caída espiritualmente, moralmente. O evangelista, ele é aquele camarada que quando ele sai à rua, quando as pessoas o visualizam, com o folheto na mão, com a espada, com os equipamentos, os instrumentos, o grupo de evangelismo chega no local, o inferno já tremeu, já bateu em retirada. Aquelas pessoas que passam por ali falam, olha, hoje tem alguma coisa boa para eu ouvir, tem alimento, as pessoas que trabalham por ali pela redondeza, onde você para poder evangelizar, tem que ter pontos estratégicos, e você sabe disso melhor do que eu, não vou te ensinar nada, porque você já sabe disso, e aí você vai parar num ponto estratégico, mas você tem que ir com muita alegria no Senhor. Eu nunca imaginei o Senhor Jesus Cristo saindo para levar a vida, mas entristecido. Eu imagino ele saindo e falando para os discípulos, motivando os discípulos e falando, é hoje. É hoje que o inferno vai tremer, é hoje que aquela vida que está nas drogas vai ser liberta, é hoje que aquele camarada que está no adultério vai ser liberto, é hoje que aquela mulher que está na prostituição vai ser liberta, é hoje que o endemoniado vai ser liberto, vão quebrar as cadeias, e motivava o pessoal. E quando o pessoal via, os discípulos viam aquilo ali, eles se maravilhavam. Eles ficavam extasiados, eles entravam em êxtase total. Então, o evangelista ele tem que ir com esse entusiasmo, meu irmão. Porque ele vai falar de nada mais, nada menos daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai falar da soberania. Ele vai falar da onipresença, da onipotência, da onisciência. Ele vai falar daquele que conhece o futuro, está vivendo o presente, mas já conhece o fim desde o começo. Entendeu? Eu não consigo imaginar um evangelista cumprimentando um novo convertido ou um visitante entristecido porque brigou em casa, porque se chateou com o filho. Meu irmão, deixa isso para lá. Coloca nos pés do Senhor e leva alegria no servir, porque dos seus Deus vai tratar. Amém? Pode o mundo ter desabado, mas você, quando chega na casa do Senhor, você, quando sai para adorar a Deus, tem que fazer o que o salmista Davi falou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veste aí a armadura do Espírito Santo, meu irmão, e vai com fé, e vai com Jesus, vai com tudo para cima dele. O evangelismo é muito importante, porque traz salvação para muitas pessoas. A fé vem pelo ouvir, por ouvir o evangelho. Normalmente, uma pessoa só vem para Jesus porque um dia alguém lhe falou sobre Jesus. Evangelizou, é verdade. Alguém um dia falou de Jesus para mim. Alguém um dia falou de Jesus para você. E qual foi essa estratégia? Qual foi a palavra contundente que te marcou? Você precisa buscar isso no Senhor. Você já levou muitas palavras contundentes para pessoas. Palavras que deram vida. E nós temos a facilidade de levar palavras contundentes também para matar. Mas aí você tem que pegar e pedir a Deus essa sabedoria, ao Espírito Santo, para que, ao invés de você ter essa facilidade para falar palavra que gere dor, que gere morte, você que quer ser um evangelista, você que quer ser um servo de Deus praticante da obra em campo missionário, você tem que suportar as adversidades e levar a palavra de vida, de ânimo. Amém? Fazer evangelismo é falar sobre Jesus e a salvação. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. Por isso é preciso falar. Para fazer evangelismo, basta falar de forma simples e clara sobre Jesus. Perdão. Mostrando por que ele é importante em sua vida
e como também pode fazer a diferença na vida dos outros. Existem muitas maneiras de atrair a atenção das pessoas, mas no fim, o que conta é a mensagem sobre Jesus. Isso não significa que o crente deve só falar sobre Jesus o tempo todo. O crente deve falar quando surge a oportunidade certa. As atitudes são tão importantes quanto as palavras. Muitas vezes o comportamento correto e atos de amor levam a conversas sobre Jesus. Podemos evangelizar com o nosso modo de vida. E aí a gente também estava conversando sobre isso esse final de semana. As atitudes são tão importantes quanto as palavras. Existem pessoas que elas nunca entraram numa igreja e nem entrarão, mas elas observam você o tempo todo. E as suas atitudes, você nunca vai conseguir falar de Jesus para essa pessoa, né? Parar e falar, olha, Jesus te ama, posso falar de Jesus para você, você de repente nunca vai conseguir isso. Mas a sua atitude vai falar muito mais do que 1000 palavras. E aí eu faço minhas palavras do meu irmão, Diácono Gilson Montenegro. Se o seu silêncio é melhor do que a sua resposta, fique em silêncio. Haja, vai com as suas atitudes. Vai para a igreja, trate bem os seus semelhantes, ore, dê uma palavra de bom ânimo, estenda a mão para o necessitado, evangelize o necessitado, evangelize o pobre, o mendigo, o rico, evangelize, e essa pessoa ela vai estar observando isso. Dê um copo d'água, dê um café com pão, de repente para um morador de rua. Louvado seja Deus. E essa pessoa vai estar te observando. E essas suas atitudes vão falar muito mais do que 1000 palavras. Se xingava, para de xingar. Se amaldiçoava, para de amaldiçoar. Se a sua casa, a panela voava, para de fazer isso, para de gritaria. E o seu vizinho que está te observando, ele vai ver que alguma coisa de diferente está acontecendo. Ele vai ver que o Deus que você serve, ele muda e transforma a vida. Qualquer pessoa que tiver o dom pode ser evangelista. De qualquer forma, todos devemos pregar o evangelho quando temos oportunidade. Evangelizar não é trabalho exclusivo do evangelista. A melhor forma de descobrir se você tem o dom de evangelista é praticando. Você poderá ser chamado para ser evangelista se aparecem muitas oportunidades para falar de Jesus. Quando você evangeliza, as palavras fluem naturalmente. As pessoas ficam muito interessadas ou se convertem quando você fala sobre Jesus. No entanto, é bom lembrar que isso não vem de você. É um dom do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo convence as pessoas do pecado e da salvação em Jesus. O trabalho do evangelista é falar, mas é Deus quem converte. Amém? É aquela famosa frase, não se enche, né, de si, porque senão Jesus Cristo sai de cima do jumentinho e aí você volta a ser jumentinho. Porque você só é reconhecido enquanto Jesus está sobre a sua vida. A soberba precede a queda, né? E a humildade, a honra. Enquanto você for humilde, Jesus vai estar sobre a sua vida. Não é você que faz nada. De graça a Deus, que de graça você está recebendo. Não precisa você querer aparecer mais do que Jesus. No momento certo, Jesus ele te honra. Agora vamos falar um pouco sobre o missionário. Quando se fala em chamado missionário, existe sempre uma ideia de que fazer missões precisa ser fora do nosso país de nascimento. Nem sempre sairemos de nosso país. A ideia de ir para algum lugar pobre, ou pelo menos desprovido de condições de higiene, não está necessariamente associado com missões. Esse conceito é muito equivocado, uma vez que a Terra é um grande campo missionário, independente de onde estejamos ou do que façamos. Né? Às vezes o camarada ele quer fazer missões, é igual a aula 1 falou. Camarada, quero fazer missões, quero ir para a África. Não evangelizou nem a família dele, mas quer ir para a África. Existem pessoas ao nosso redor que jamais entrarão em uma igreja para ouvir o evangelho. O único evangelho que conhecerão será o lido em nossas vidas, ou seja, nossos exemplos. Nosso exemplo sempre falará mais alto do que qualquer sermão que escutem a respeito de Jesus.
Nosso exemplo. Nosso exemplo vai falar mais alto. Missão da igreja. A verdadeira missão da igreja e, portanto, de todo cristão é ser sal e luz na terra. Qualquer área de atuação que estejamos pode transformar-se em um campo missionário, quando entendemos esse comissionamento. Existem pessoas ao nosso redor que jamais entrarão em uma igreja. Louvado seja Deus. Isso aí eu repeti equivocadamente. Somos missionários em um banco de escola, em nosso emprego, em um ponto de ônibus, em uma fila, enquanto aguardamos algum atendimento médico. Nenhum lugar é inapropriado demais para se fazer missões. Nosso olhar, porém, precisa ser ajustado. Quer ver um exemplo? Coisas simples que muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido. Você que é evangelista, antigamente andava-se muito com aqueles folhetinhos no bolso, dentro da bolsa, né? Hoje em dia já não se vê quase isso. E ali você tinha a oportunidade de pagar uma passagem de trem, de ônibus, de metrô, você dava o dinheiro e entregava o folhetim. Jesus te ama. Está fazendo? Está evangelizando. Ia pagar uma compra no mercado, entregava o folhetim com o dinheiro para a caixa e declarava: Jesus te ama. Pedia no açougue 1 quilo de carne, recebia da mão do açougueiro e entregava para ele: Jesus te ama. Simples assim. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós perdemos esta oportunidade. É simples. Nós é que complicamos. Glória a Deus. Jesus conta conosco. Amar o perdido e o que sofre sem resposta deve ser parte do nosso DNA. Pessoas perdidas que sofrem estão à nossa volta diariamente. Elas não se limitam a classes sociais, cor, sexo ou idade. O sofrimento delas precisa, a hora, ser percebido por nós de maneira correta. Nosso sim ao nosso chamado determina como os atenderemos seu pedido de socorro. Sua angústia nem sempre é evidente, às vezes ela está camuflada. Alguns farão isso se especializando em algumas áreas da medicina, engenharia ou qualquer curso de graduação. Outros farão servindo com algum dom a sua comunidade local, sua vizinhança. Outros, quem sabe, terão uma boa condição financeira para abençoar os que precisam ser sustentados em seus chamados que exigem dedicação exclusiva. Existem inúmeras maneiras de serviço. E tem aqueles também que têm o dom, que são evangelistas, meu irmão, aí eu estou falando contigo, que precisa ter esse dom do discernimento. O evangelista ele precisa olhar no olho do irmão e conseguir enxergar, por uma sensibilidade que só o Espírito Santo pode dar, a dor no fundo da alma daquele irmão. A necessidade que aquele irmão está padecendo. É uma enfermidade, é uma situação difícil, é um desemprego, é um desentendimento no lar, é uma chateação que está tirando a paz daquela pessoa. Hoje a gente não está podendo abraçar, mas quantas cadeias um abraço já quebrou e já libertou pessoas? Quantas vezes víamos pessoas assim atribuladas e chamávamos para orar, e a oração, o poder da oração quebrava, arrebentava com todas as cadeias do inferno. Então nós precisamos ter essa visão, esse discernimento, esse dom. Precisamos buscar pelo discernimento. Missão é tudo que é feito com o coração no perdido. Ou seja, teu coração tem que estar no outro, no próximo. E pode assumir formatos variados. Somos únicos e ninguém pode fazer o que fomos chamados a fazer, a não ser nós mesmos. Assim, fomos chamados a dar o que somos, e não apenas o que temos. Não devemos economizar a nós mesmos, pois nossa vida só tem sentido quando vivida a partir de um lugar de morte. Louvado seja Deus. Você vai dar aquilo que você tem para dar.
Se você só tem ódio no seu coração, você só vai dar ódio. Se você tem amor, você vai dar amor. Você tem paz, você vai dar paz. A singeleza do gesto não diminui seu valor, assim como sua aparente grandeza não destaca aos olhos de Deus. Ele nos amou e espera que façamos o mesmo com o nosso próximo. Meu irmão, ainda que você faça como Paulo falou, você pode vender tudo, pode falar em língua, ter vários idiomas. Paulo ali estava falando de si próprio. Ele poderia falar vários idiomas, poderia ser o cara mais rico do mundo. Mas se ele não tivesse amor, não ia adiantar todo o feito que ele fez. Não ia adiantar ele ganhar um continente para o Senhor Jesus. De nada adiantaria se ele não tivesse amor. E aí diz a Bíblia, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. Quando você dá um copo ao necessitado, algo ao necessitado, um copo d'água, quando você dá uma vestimenta, quando você socorre, Mateus 25, do versículo 37 ali até o 45, vai falar sobre isso. Quando estive nu e deste-me de vestir, estive com fome e deste-me de comer, estive doente e doente e enfermo e foste me visitar. E assim vai. Aí os homens perguntam, Senhor, quando te vimos nu e te demos de vestir? Quando te vimos enfermo e doente, fomos te visitar? E aí o Senhor Jesus fala, quando fizeste a um destes pequeninos, em meu nome, a mim o fizeste. Então, nós temos que colocar o nosso coração no próximo. E aí, quando você se coloca no lugar do próximo, você entende a dor de uma viúva que quer ter, no dia do amanhã, pelo menos o pão, pelo menos 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma dúzia de ovos que seja, ou muitas das vezes só o arroz e feijão para dar para os filhos comer. Você entende a necessidade daquele pai que não tem um iogurte, uma bandeja de iogurte para dar para um filho recém-nascido, um filho novo, que fala que assim, pai, tem Danone. Aí você começa a entender, você começa a se tornar ser humano. Porque você começa a sentir a dor do próximo. E quando a gente não tem essa dor, esse sentimento, e vestimos essa carapuça, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, vestimos essa roupagem, né? Porque quando o camarada ele não se converte, é uma carapuça, é uma roupagem. Vestimos essa roupagem de crente, Deus é tão maravilhoso que ele tem os métodos de fazer com que essa pessoa se torne um crente verdadeiro, um servo de Deus quebrantado, quando ela quer também. E aí os desertos da vida existem para isso, para ela entender que hoje eu tenho, mas amanhã eu posso ser aquele que está pedindo. Hoje eu estou no alto, mas amanhã eu posso ser aquele que está no baixo. E é por isso que o Senhor Jesus ele nos falou para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque se o mundo amasse o próximo como a si próprio, o mundo que eu falo, ser humano, não ia haver desigualdades sociais. Não ia haver ninguém passando fome, não ia haver mais rico, mais pobre, não ia haver negro, não ia haver branco, essa diferença, etnia, não ia haver. Ia haver, sim, seres humanos. A necessidade que ele tem de sobreviver, eu também tenho. A necessidade que eu tenho de estar bem de vida, ele também tem. E aí todo mundo ia caminhar no amor do Senhor. E aí diz aqui, portanto, assumamos hoje nosso lugar dentro deste gigantesco campo missionário que é a Terra. Cada um de nós é importante e decisivo para que o reino de Deus se estabeleça. Aí, agora eu deixei para sua reflexão nesse finalzinho, nós já estamos chegando no fim. Nesse exato momento, veja o que está acontecendo em nossa região. Muitas das vezes a gente quer, né, status, muitas das vezes a gente quer ser reconhecido, e aí a gente trava uma briga, né? Que é, o pastor não me deu cargo, o pastor não me separou, parece até que é um cabide de emprego, né? Parece até que é fila do INSS, tempo de igreja, já estou aqui, não sei o quê. E o chamado não é esse. Chamado é aquilo que foi falado na última aula. Vem o reconhecimento de Deus,
passa pela vida do pastor, testifica com a igreja e você é reconhecido, chamado. Mas você já vem exercendo, fazendo a diferença, trabalhando na seara do Senhor, nesse campo vasto, e as pessoas começam a observar isso em você. E não é uma jogada de interesse, flui naturalmente. Até mesmo porque você fazendo ou não fazendo, o pastor te separando, não te separando, o bispo, o missionário, não sei o que, o dirigente da tua igreja, ele reconhecendo ou não, você vai chegar uma hora que Deus vai falar com ele, ou se não for ali, ele vai fazer, a obra vai se cumprir na tua vida, independente de cargo, meu irmão. O mais importante é você reconhecer o chamado, para que você foi chamado a se converter, para ser um agente multiplicador do reino de Deus, um anunciador de boas novas. Você não foi chamado para ter cargo. Você não foi chamado sob a promessa de ser, você amanhã vai começar hoje, daqui a 2 anos vai ser um pai. Não, Jesus não falou isso para ninguém. Quando você aceita o Senhor Jesus, ele fala de pregar o evangelho. Da mesma forma que aconteceu contigo, faz com outros. É isso que Jesus fala. Aí a gente perde tanto tempo com essas besteirinhas. Nós perdemos tanto tempo e quero mudar de igreja, e não quero mais não sei o quê, e mimimi, e tal. E aí a gente sai do foco, do chamado, do comissionamento do Senhor Jesus. O evangelista não pode cair nessas. O evangelista, pelo contrário, ele tem que ser um orientador, ele tem que ter aquela visão de águia. E ele é aquele sociólogo espiritual, que você já sabe, eu já falei sobre isso, que ele está acompanhando as mudanças de tempo, as investidas do diabo em determinadas áreas. Ele está observando todo o operar das trevas, a forma que as hostes malignas estão atuando naquela região. Quer ver um exemplo? A Anchieta estava indo muito bem. Aí começaram as restrições, né? Confinamento. A igreja, óbvio, não está indo mais para o corpo a corpo, para a rua. E aí vem a ousadia do inferno. Começou a ter de novo tiroteio nas ruas, começou a ter de novo mortes. E a igreja precisa se levantar, precisa orar, precisa clamar. A Anchieta é do Senhor. E você aí, aonde você está, a cidade, o bairro, ele é do Senhor. A terra e toda a sua plenitude é do Senhor, meu irmão. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é querendo cargo, título, ser reconhecido por ninguém. A nossa luta é contra as potestades principadas, as hostes da maldade, as hostes luciféricas que tentam o tempo todo fazer isso aqui. Ó. Enquanto a gente perde tempo com isso, olha o que está acontecendo nesse exato momento. Obras de feitiçaria, de bruxaria contra vidas, contra famílias. E aí, ó, várias obras de feitiçaria. Diz a palavra de Deus que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, para atentar contra casamentos, desfazer casamento. E a igreja desfoca, vai brigando por coisas sem valor. O Brasil é do Senhor mesmo, irmão Valdo. Aí pessoas que são próximas a você nunca ouviram você falar de Jesus, nunca viram seu testemunho como crente, como servo de Deus, como cristão, só vê você dando mau testemunho, quebrando a panela, o pau dentro de casa com o seu marido, com o seu filho, gritando, é uma gritaria que ninguém se entende, e aí o camarada, ele prefere, ser crente como ele, ser esse servo aí como ele, prefiro continuar na religião que eu sirvo, vai viver uma religião de ilusão, buscar uma religião que não religue em nada ao homem a Deus, porque a verdadeira religião, que é Cristo Senhor, ela tem o poder de religar o homem, aquele que estava afastado de Jesus, do seu Criador novamente, de religar o homem a Deus. Louvado seja Deus. E aí, várias infidelidades conjugais, vários adultérios acontecendo, e a igreja perdendo tempo, com besteira, com brigas, com picuinhas. Pessoas querendo se matar, suicídio, várias obras do diabo acontecendo, vários espíritos malignos designados pelo inferno para causar ruaça. E a igreja do Senhor, que tem o poder para combater tudo isso através do nome do Senhor Jesus, não pode ficar inerte, não pode ficar parado, não pode pegar um momento como esse de pandemia e achar que está de férias. Nada mudou, igreja. Nada mudou, evangelista. Você é um chamado para fazer a diferença. Várias pessoas no leito de morte que não ouviram falar do Senhor Jesus e precisam ouvir falar do Senhor Jesus. Várias pessoas com doenças
incuráveis. E aí a igreja perde tempo com tantas besteirinhas. E o maior presente que é a vida vai se esvaindo, e vidas que vão perecer e vão ter a sua, se não chegar ninguém ali para falar de Jesus, se não tiver uma oportunidade de conhecer esse Jesus, na profundidade, com o dom do convencimento que o Espírito Santo colocou nos teus lábios, impregnou em você, e aí muitas das vezes conhece esse Jesus superficialmente e opta por viver uma vida eterna separada dele. Que aí a pessoa já está naquele estado ali terminal, aí fala, deixa desse jeito que está mesmo, Deus não me curou até agora, eu não quero saber de Deus não. Quando você podia estar lá e falando, não tem só essa vida. A melhor parte você vai viver agora, é a eternidade é eterna. Meu irmão, já diz o nome, é eterno. Você não vai morrer mais. Esse teu corpo aí que está com uma enfermidade, lá não vai ter enfermidade mais. Aceite o Senhor Jesus como teu Salvador e desfrute eternamente de tudo isso que eu estou te falando. O evangelista tem que estar preparado para isso, tem que estar na brecha. Pessoas se afundando cada dia mais e mais no alcoolismo. E a igreja não pode ficar parada. Evangelistas, despertem. Nós não fomos levantados para ficar perdendo tempo. Nós fomos levantados para fazer a diferença. A igreja que evangeliza é a igreja que menos dá trabalho para o seu pastor. A igreja que tem um ministério, um departamento de missões ativo. É uma igreja que conhece o dom do amor, que pratica o amor, que quer ver vidas libertas. É uma igreja que não perde tempo com falácias, com besteiras, com mimimis. É uma igreja que tem por foco o maior alvo, que é vidas. Então, desperta no Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Pessoas mergulhadas nas drogas. Meu irmão, vamos com tudo continuar na evangelização. Nada mudou, não tem ninguém parado. Parado tá, e nem o diabo está parado. Parado está aquele que está de bobeira aí, pensando que as coisas é pandemia, só ano que vem, o diabo não está esperando 2021 para atacar, não, irmão. O diabo não está esperando 2021 para atacar. O diabo não está parado lá porque tem aglomeração, não está dedetizado, tem que estar de máscara, risco. O diabo não está parado. Vamos para a nossa conclusão. Louvado seja Deus. Não fomos chamados por Jesus sob a promessa de cargos ou funções, enquanto não entendermos que o chamado é uma missão de propagar as boas novas, atribuído pelo Senhor, pelo nosso Senhor, a cada servo de Deus, pessoas não conhecerão o genuíno amor que levou o Filho de Deus a se entregar por tão vis pecadores, sem medir qualquer esforço. E tudo isso foi por você e por mim. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa parte desse treinamento, né? E qual é a importância? De repente você vai perguntar, poxa, eu estou aqui toda terça-feira, esse camarada aí fala pra caramba, ele gosta de falar, gosto mesmo, ainda mais falando de Jesus, das coisas do reino, se deixar aqui eu vir a madrugada contigo. Eu amo, eu entendo por que a missionária Magda gosta de falar de Jesus, missionária Solange, pastor Davi, porque falar de Jesus é prazeroso. Entender que o Senhor é soberano, tem todo o poder, é prazeroso. Entender que maior que está conosco do que o que está no mundo é prazeroso. Entender que todo esse poder ele nos outorga é maravilhoso. Então, meu irmão, por que nós estamos aqui nesse treinamento? Vai chegar uma hora que essa pandemia vai parar. Vão trazer, Deus vai usar alguém, vai elucidar alguém, vai dar a cura para o mundo. Meu irmão, e você vai ser uma bomba atômica para explodir no inferno. Você vai estar mega preparado, super treinado. E aí vai ser aonde nós vamos estar separando pessoas para as várias ramificações deste departamento de missões.
Lembra lá na primeira aula que eu falei que existe a obra missionária em hospitais, em presídios, existe a obra missionária nas madrugadas, que ali você vai falar para mendigos, moradores de rua, né, para alcoólatras ali, para drogados, para prostitutas, para traficantes. Você vai ser separado para as madrugadas com carinho, levar sopa, levar uma quentinha, levar um café com pão, com leite e manteiga, levar uma roupa, recolher essas pessoas que querem essa libertação, recolher da rua e levar para um abrigo, para uma casa, um centro de recuperação. É para isso que você está sendo treinado. É para isso que você está sendo treinado. E eu quero deixar um adendo aqui para você. Nós vamos falar na próxima aula sobre algumas áreas espirituais plenamente, sobre a briga que há entre o céu e o inferno, as hostes de Satanás e as hostes de Deus, as hostes do bem e as hostes do mal, para querer impedir o trabalho missionário. Porque a área que Satanás sabe, que é a área que avança agressivamente para querer saquear o inferno, tirar vidas das garras dele e povoar o céu, é essa área evangelística. E aí por isso que você entende que é uma área onde as pessoas têm dificuldade de querer aceitar, é uma área que as pessoas não querem se envolver porque é uma área espinhosa e é uma área onde não tem muito reconhecimento. E você precisa ter contigo, implícito em você, esse dom e prestar atenção e acolher visitantes, acolher pessoas que não professam a mesma fé que nós e que se achegam por causa de uma palavra que ouviu, um convite que recebeu, e aí você vai se deparar muitas das vezes, e tem que estar preparado para isso, de um homossexual entrar numa igreja e sentar ao seu lado, de uma prostituta, e vindo com as roupas que eles costumam. Imagina você se ele sair, meu irmão, de lá de onde ele está trabalhando, que ele diz que aquele é o trabalho dele, ele sentiu Jesus arder no seu coração, Jesus falou fortemente, ele sai dali daquele ponto que ele está fazendo e procura a primeira igreja que vê, e a primeira igreja que ele vê é a que você está, e senta do seu lado. Nós temos que estar preparados para esse tipo de comportamento e situação. É tratar com naturalidade, é levar amor, é falar de Jesus e deixar Deus fazer a obra. Mas essa vida não pode se perder, não pode voltar. Uma vez que o mais difícil foi feito, que foi sair da onde ela estava aprisionada, aquele principado estava ali prendendo aquela vida, e ela conseguiu ter forças para ir até a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Aí o evangelista tem que estar na unção para poder levar uma palavra de Deus que vai ferir aquele coração. Tem que aproveitar os momentos, olhos de águia, olhando, focado em tudo. O culto está rolando. Lembre-se que ali você não vai evangelizar crente. Está no culto congregacional dentro da sua igreja, dentro da casa de oração onde você serve a Deus. Meu irmão, você está ali para adorar a Deus, para servir a Deus, para agradecer a Deus junto com todo o corpo de Cristo. Mas você viu chegando um estranho no ninho que ainda não serve ao Senhor, meu irmão, aí as investidas têm que ser em cima dele. Começa a orar, a falar com o Espírito Santo, e Deus vai te dar a estratégia. Eu quero agradecer a sua participação. Eu quero, neste momento, agradecer a pessoa do nosso pastor Davi Ferreira. Tudo isso, esse trabalho que ele autorizou, tem autorizado a ser feito. E falar com você que nós estaremos na próxima terça-feira trazendo um novo estudo. Agradeço a você, meu amigo, agradeço você, meu amigo e irmão em Cristo Jesus. Ore pelo nosso ministério, ore pela nossa família, ore você que é do departamento aí de intercessão, as irmãs de intercessão, são trabalhos espinhosos, são estudos muito aprofundados, são estudos que
mexem com o mundo espiritual e eu preciso dessa cobertura de oração. O evangelista jejua, o evangelista ora de madrugada, mas sem a intercessão dos irmãos, sem essa cobertura de oração, seria muito difícil. Eu agradeço a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela sua companhia, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Davi Ferreira. Estamos aí terminando esse trabalho. Eu gostaria de abençoar a sua vida com oração. Feche seus olhos, curve sua fronte, assuma o seu chamado. Na quinta-feira, nós retornaremos aí, Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, com uma live, culto online, que você vai prestar a Deus. A dirigente missionária Magda Ferreira, a partir das 20 horas, ela vai estar disparando aí o link para você e toda a equipe de apoio e suporte técnico. Agradeço aí a pessoa do diácono Wellington, pelo essa companhia, essa assistência. Deus abençoe. E no domingo, a partir das 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, tem ali a oração, grupo de intercessão. A partir das 15 horas, Escola Bíblica Dominical dos jovens, mas você que é jovem de 0 a 100 anos é convidado. E aí, logo na sequência, com o diácono Gilson, às 16 horas, estudo bíblico dos adultos. Louvado seja Deus. E relembrar, nossa Santa Ceia, em setembro, ela vai ser no primeiro domingo, conforme o pastor lembrou, lá no culto, no domingo. Eu estou só reforçando. Deus abençoe. Faça uma visita à nossa igreja, Rua Taúba, número 75, Anchieta, Rio de Janeiro. Você e sua família, aos domingos, nos cultos presenciais, são os nossos convidados. Enquanto isso, nos demais cultos e trabalhos, acompanhe-nos online. Deus abençoe. Feche seus olhos, curve sua fronte. Pai, nós agradecemos por cada vida, Senhor, pela ministração desta aula, Senhor, deste treinamento, pelo despertar, ó Pai, de coisas que muitas das vezes deixamos, ó Pai, e estávamos deixando de lado. Ó Deus, que cada evangelista, ó Pai, venha a cada aula colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que tem sido falado. Meu Deus, desperta em nós mais o dom do amor, a sensibilidade. Meu Deus, que nós venhamos suportar mais as cargas uns dos outros, que nós venhamos olhar para o nosso irmão, nosso semelhante, entender as suas limitações. Meu Deus, repreende todo o mal, toda a fúria do diabo. Ó Deus, acampa os seus anjos ao redor de nossas vidas, em todas as nossas áreas. Visita cada lar, cada família. Blinda cada família com a tua poderosa mão, com o teu sangue, o sangue carmesim, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Meu Deus, passa nos umbrais das portas, de maneira tal que toda a investida do diabo caia por terra. Meu Deus, eu agradeço a Ti, ó Pai, por este corpo, ó Pai, por esta vida, ó Pai, por todos estes que estiveram aqui, todos aqueles que ainda vão, ó Pai, assistir, ó Pai, esta aula. Glorifico o Teu nome, levanta vidas, ó Pai, que seja, ó Pai, que tenha fome e sede desta obra, ó Pai, que embora seja árdua, mas é satisfatória, prazerosa, quando nós vemos, ó Deus, alguém se convertendo ao Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que concorda, diga amém e graças a Deus. Eu te agradeço a sua participação. Até a próxima terça-feira, se assim te permitir.